Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos estudar a condução unidimensional em estado estacionário, só que agora para sistemas radiais. Então, nós vamos estudar a geometria cilíndrica e esférica. Pessoal, então começando a avaliar um cilindro, então vamos considerar que a gente tem aqui um cilindro oco, certo? Então, conforme a figura que nós estamos vendo aqui. Nesse espaço oco interno do cilindro, então aqui está escoando um fluido quente, certo? Esse fluido quente tem temperatura T infinito 1 e ele escoa com um coeficiente convectivo de transferência de calor característico que a gente vai chamar de H1. Aí você deve estar se perguntando, poxa, professora, você disse que nós íamos estudar a condução, apenas a condução, né, e não a convecção, certo? Então, percebam que esse fluido aqui, ele não vai fazer parte, né, do nosso domínio de cálculo. Esse escoamento vai estar acontecendo na fronteira e, portanto, vai ser uma condição de contorno. Vamos avaliar. Externamente a esse cilindro, está escoando um fluido frio, com temperatura T infinito 2, com um H característico, um coeficiente convectivo H2. Bom, então se a gente tem diferença de temperatura entre o fluido que escoa internamente com o fluido que escoa externamente, então nós teremos transferência de calor na direção do mais quente para o mais frio, certo? Então, a energia é sempre da maior em direção à menor temperatura. Então, a gente vai ter um fluxo de calor nessa direção, né? Saindo do cilindro. Muito bem, pessoal. Observem que esse cilindro, ele é feito de um determinado material, ele vai ter um K, uma condutividade térmica característica. O raio interno desse cilindro é R1 e o raio externo é R2. Então, eu tenho uma condição de contorno aqui. Então, no raio igual a R1, eu estou dizendo que a temperatura é a temperatura da superfície do cilindro 1. E quando o raio for R2, a temperatura dessa superfície externa aqui do cilindro é TS2, ok? Muito bem, pessoal. Então, se eu quero estudar a condução, qual é o meu domínio de cálculo? Então, nós percebemos que o fluxo que nós vamos calcular é um fluxo radial. Então, ele vai ser unidirecional na direção do raio, certo? Então, o meu domínio de cálculo, pessoal, percebam que a condução vai acontecer entre R1 e R2, certo? Então, o meu raio, onde vai acontecer a condução, está entre R1 e R2. Certo, pessoal? Antes da gente obter o perfil de temperatura, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso circuito térmico. Então, se a gente fizer igual nós estudamos para a placa e quisermos desenhar o nosso circuito térmico para esse caso, então vamos lembrar, né? Então, a gente sempre começa pela maior temperatura. Então, a maior temperatura aqui vai ser a do fluido quente. Então, desenhamos T infinito 1. Então, se a gente olhar, né, para essa figura, dentro aqui desse cilindro, como eu tenho fluido escoando, então eu vou ter uma resistência, transferência de calor convectiva, certo? Ainda não olhem para o formato aqui dessas equações da resistência que nós vamos obtê-las juntos, tá? Então, só para a gente observar que eu vou ter uma resistência, a transferência de calor por convecção, porque o fluido está escoando. Bom, saí daqui do fluido e cheguei nessa superfície. Essa superfície interna tem temperatura TS1. Colocamos ela aqui, certo? Se a gente seguir o nosso fluxo, ele vai passar por esse material que compõe o cilindro. Ou seja, aqui dentro do material, entre R1 e R2, eu tenho condução.
Então, eu vou ter uma resistência à transferência de calor condutiva. Muito bem, chegamos à superfície externa, que está aqui. Essa superfície externa tem uma temperatura TS1. Perdão, TS2. Tá aqui, né? TS1 é interna, TS2 é externa. Então, colocamos ela aqui, TS2. Certo? Se a gente continuar, a gente sabe, a gente conhece aqui a condição externa, que é de um fluido frio escoando com temperatura T infinito 2, característica com um H2. Então, nós vamos ter esse fluido, então a resistência convectiva, esse fluido frio que está escoando aqui fora, então até atingir a temperatura do fluido frio, que é T infinito 2. Condições mais externas a gente não conhece, certo? Estamos desprezando a radiação, então o nosso circuito térmico termina na temperatura mais fria ou menor que a gente conhece. Importante lembrar de colocar a direção desse fluxo, né? Então, o nosso fluxo aqui está na direção da maior para a menor temperatura. Pessoal, então vamos obter do método convencional, primeiramente, o nosso perfil de temperatura. Bom, a primeira coisa a se fazer é descrever as nossas hipóteses. Então, pelo slide anterior, a gente já confirmou que o nosso fluxo é radial, então vou ter condução na direção radial. Vamos considerar estado estacionário, então eu não tenho acúmulo. Vamos considerar que esse sistema não está gerando energia, eu não tenho conversão de energia em energia térmica. As propriedades físicas são constantes, então temperatura, pressão, principalmente pressão, né, não temperatura, são constantes, fazendo com que a nossa condutividade térmica seja constante. E, obviamente, o sistema coordenado, já que é um cilindro oco, serão coordenadas cilíndricas. Então, próxima etapa é a gente pegar a equação da condução em coordenadas cilíndricas e simplificá-la de acordo com essas outras hipóteses. Então, tá aqui, essa é a nossa equação da condução em coordenadas cilíndricas. Vamos simplificá-la de acordo com as nossas hipóteses. Bom, pela hipótese 2, nós dissemos que o estado é estacionário, ou seja, eu não tenho acúmulo, então eu não tenho variação de temperatura com o tempo. Então, essa derivada vai ser zero e vai anular todo esse termo do lado esquerdo da igualdade. Bom, eu tenho fluxo aqui de condução na direção radial. Esse termo vai ser importante porque a condução é radial, então ele não vai ser anulado. O fluxo, nós dissemos que a condução é radial, ou seja, é unidirecional, então eu não tenho condução na direção φ e não tenho condução na direção z. Então, pela hipótese 1, condução radial, nós podemos, essa derivada, variação da temperatura com φ e variação da temperatura com z, elas vão ser zero e, portanto, vão anular todos os termos em φ e todo o termo em z. E, finalmente, o termo de geração de energia, como nós consideramos que não há conversão de qualquer outra forma de energia em energia térmica, não tem geração de energia, pela hipótese 3, então o termo de geração vai ser zero. Então, o que sobrou aqui? O termo na direção radial, né, igual a zero. Bom, pela hipótese 4, propriedades físicas constantes, nós dissemos que o nosso K, a condutividade térmica, ela é constante. Então, nós podemos tirar o K de dentro desta derivada aqui, certo? O raio, pessoal, nós podemos tirar de dentro da derivada? Obviamente que não, porque esta é uma derivada função do raio. Então, esse raio aqui não pode sair de dentro da derivada. O mesmo acontece com essa segunda derivada aqui da temperatura com o raio.
Então, tirando esse raio, essa condutividade térmica, aqui eu vou ficar, então, com K sobre R e a derivada, então, com relação ao raio, do raio dt dr. Pessoal, concordam que esse termo aqui constante, K sobre R, eu posso passar para o outro lado o raio multiplicando e o K dividindo. Então, nesse caso, ficaria R vezes 0 dividido por K, ou seja, 0. Então, esse lado da igualdade, esquerdo, continua 0. E o que sobrou aqui, que é a derivada do raio vezes variação de temperatura com o raio. Então, essa é a nossa equação que nós temos que resolver para encontrar o nosso perfil de temperatura. Muito bem, próxima etapa, pessoal, é integrar essa equação, né? Porque nós temos derivadas, então nós vamos integrar essa equação dos dois lados para tirar essas derivadas e, de fato, aplicar as condições de contorno e a gente ter o nosso perfil. Então, eu posso passar esse dr para o outro lado, integrar desse lado com relação ao raio, do outro lado também. Então, 0 é constante, então continua 0. Integral da derivada vai ser tudo que está aqui dentro, certo? Então, é R dt dr igual a uma constante. Porque, percebam, eu estou integrando aqui, pessoal, sem colocar os nossos limites de integração, né? Então, vai sobrar uma constante aqui e uma constante aqui. Constante dividido por constante é igual a constante. Então, eu vou colocar uma constante C1 representando essas nossas constantes, resultados das nossas derivadas, né? Passei esse raio, então, como agora eu já tirei a minha integral, esse raio que estava aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, só escrevi desse lado aqui o R. Isso porque eu estou separando as variáveis para eu integrar de novo. Então, passando esse dr aqui multiplicando, então eu vou integrar o lado esquerdo com relação à temperatura e vou integrar o lado direito com relação ao raio, certo? Então, o integral da derivada é a própria temperatura. Essa nossa temperatura, ela varia com o raio. C1 é constante. Integral de 1 sobre R dr é o ln de R. Mais uma constante 2. Resultado dessa segunda integral aqui. Muito bem. Então, o nosso perfil de concentração já tem uma carinha, que é essa. Temperatura função do raio é igual a C1 ln de R mais C2. Próxima etapa é encontrar, então, o valor dessas constantes. Para isso, precisamos aplicar as condições de contorno. Então, se você lembrar lá do nosso desenho, nós queremos aplicar as condições, nosso domínio de cálculo vai de R1 a R2. Então, as fronteiras onde ocorre a condução está em R1 e em R2. Então, é lá que eu tenho que dizer qual é a temperatura. Então, lá no raio R1, nós dissemos que a temperatura era TS1, e no raio igual a R2, a temperatura era igual a TS2. Então, nós vamos aplicar essas condições de contorno nessa equação 1, certo? Então, por exemplo, aplicando a condição de contorno 1 na equação 1. Então, pessoal, vejam bem, todo lugar que aparecer o raio, eu vou substituir por R1, certo? E todo lugar que aparecer a temperatura função do raio, eu vou substituir por TS2, aqui. Então, vai ficar no lugar da temperatura, TS1, tá? Então, vai ficar TS1 no lugar do TR, C1, ln de R1 mais C2. Não conseguimos fazer muita coisa com essa equação. Então, o que eu vou fazer? Vou isolar C2 e vou passar todos os termos para o outro lado. Então, estou passando esse termo constante ln de R para o outro lado negativo. Chamei de equação 2 e vou deixar ela guardadinha por enquanto.
Próxima etapa vai ser aplicar a condição de contorno 2 na equação 1. Então, onde apareceu o raio na equação 1, então eu volto para a equação 1. Eu vou substituir por R2 e onde aparecer temperatura, eu vou substituir por TS2. Então, assim foi feito. Vai ficar TS2 igual a Ln de R1 mais C2. Isolando C2 nessa equação aqui também, passando esse termo para o outro lado negativo, vai ficar TS2 menos C1 Ln de R2. Chamei essa equação de 3. Então, observem que a equação 2 é C2 isolado também. Mesma coisa que a equação 3. Então, C2 tem que ser igual a C2. Então, eu posso igualar essas equações. Igualando as duas equações, tá aqui. TS1 menos C1 ln de R1 é igual a TS2 menos C1 ln de R2. Então, o que eu vou fazer? Trabalhar com essa equaçãozinha aqui agora para achar, eu tenho agora só uma constante, né? Que é C1. Então, eu tenho que isolar, colocar ela em evidência para eu achar qual é o valor da minha constante 1, certo? Então, colocando em evidência aqui, pessoal, olha, eu tenho C1 vezes Ln de R1 menos Ln de R2, certo? Pessoal, quando eu posso aplicar aqui uma propriedade de Ln, né? Ln de R1 menos Ln de R2 é a mesma coisa que Ln de R1 sobre R2. Então, isso é uma propriedade do Ln. Quem não sabe, procura alguns vídeos aí, retomem, tá? Propriedades de Ln. Bom, TS1 sobre TS2, tá aqui já, né? Passamos esse TS2 negativo. Passando Ln de R1, Ln de R2 dividindo, nós finalmente chegamos na equação, conhecemos a nossa constante 1, que é TS1 menos TS2, Ln de R1 sobre R2. Então, essa é a nossa equação 4. Vamos deixar ela guardadinha. Bom, agora o que falta? Nós encontrarmos a constante 2. Então, para a próxima etapa, eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso voltar na equação 2 e substituir lá na equação 2 a constante 1 e achar C2. Ou eu posso voltar na equação 3, substituir C1 e achar o C2. Tá? Percebam que se eu substituir na equação 2, o meu C2 vai estar em função de TS1 e R1. Se eu substituir na equação 3, o C2 vai estar em função de TS2 e R2. Tanto faz, as duas formas estão corretas. Pessoal, eu substituí a equação 4, ou seja, o C1 na equação 3, certo? Então, vai ficar em função de TS2 e R2. Então, só aqui eu tinha o C1 multiplicando Ln de R2, então tá aqui, tá? Pessoal, eu posso trabalhar um pouquinho, né? Vou deixar para trabalhar, abrir esse Ln para a gente trabalhar com esse Ln de R2, esse aqui também, só lá na equação final, tá? Então, percebam, aqui essa equação eu chamei de equação 5. Então, agora eu tenho o meu C1 e o meu C2. Eu tenho o formato dele, a carinha deles. Então, para achar o perfil de temperatura, eu vou substituir as constantes C1 e C2 lá na minha equação 1, que era a temperatura em função do raio. Eu vou copiar ela aqui para eu não esquecer, para eu não escrever a equação errada. Era C1 Ln de R mais, cadê? C2, certo? Mais C2. Ficou tortinho aí, mas é isso. Então, só para a gente lembrar da equação 1. Então, aqui eu vou substituir o meu C1 e aqui eu vou substituir o meu C2. Então, tá aqui o C1, que era TS1 menos TS2 dividido por Ln de R1, R2, vezes o Ln de R. Então, cuidado, pessoal, para não confundir onde é R1, R2 e R. Então, no meu perfil de temperatura,
é uma equação que descreve como a temperatura está variando com o raio. Então, eu tenho que ter uma incógnita raio, certo? Para qualquer raio que eu substituir ali, eu consigo achar a temperatura. Então, R1 e R2 são constantes, são valores conhecidos. E R é incógnita, perfeito? Então, mais a C2. C2 está aqui, é TS2, TS1 menos TS2 dividido por ln de R vezes ln de R2, ok? Pessoal, podemos trabalhar com essa equaçãozinha aqui? Podemos só colocar esse termo em evidência, né, pessoal? Ó, TS1 menos TS2 ln de R1, R2 é igual, eu tenho aqui nesse termo e nesse termo. Então, eu posso juntar, colocando ele aqui em evidência. O que sobrou? ln de R menos ln de R2. Ou seja, por propriedade do ln, eu posso escrever ln de R sobre R2. E não esquecendo aqui mais o TS2. Então, finalmente, chegamos no nosso perfil de temperatura para o cilindro oco. Bom, pessoal, então agora nós queremos calcular a taxa de transferência de calor nesse sistema cilíndrico. Então, nós vamos usar a lei de Fourier, pelo método convencional, né? Então, a taxa na direção radial vai ser menos a condutividade térmica, vezes a área perpendicular ao fluxo, como é unidirecional no raio, dt, dr. Então, se nós lembrarmos lá do nosso sisteminha cilíndrico, então vou tentar desenhar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Então, imaginem que esse é o nosso cilindro oco, tá? Então, lembra, pessoal, a taxa, o fluxo, né, ele é radial, ele está saindo aqui na direção radial. Então, pessoal, a área perpendicular a esse fluxo radial é essa aqui, ó, que é a área lateral do cilindro, que nós calculamos 2πrl, certo? Bom, então agora, pessoal, o que a gente pode fazer? Nós podemos separar as variáveis, ou seja, passar esse R dividindo para o outro lado, o dr multiplicando, e integrar de um lado com relação ao raio e do outro com relação à temperatura, aplicando as condições de contorno que a gente conhece, né? Então, esse fluxo é constante, eu posso tirar ele aqui de dentro da integral, né? Então, perdão, essa taxa, tá? Essa taxa vai ficar aqui. Então, integral de 1 sobre R dr é ln de R, né? Aplicando as condições de contorno, vai ficar ln de R2 menos ln de R1 desse lado, certo? E aqui do outro lado, menos K2πl, tudo isso aqui é constante, certo? Então, vai passar para o outro lado. Integral de dt é t, aplicando a condição de contorno, TS2 menos TS1. Certo? Mas, pessoal, percebam que eu tenho esse sinalzinho de menos aqui. Então, é menos TS2 menos TS1, K2πl, certo? É menos isso aqui. Então, se eu aplicar esse sinal aqui dentro, vai ficar TS1 menos TS2, 2kπl, certo? Que é o que está aqui. Então, eu vou passar esse ln de R2 menos ln de R1 dividindo. Posso aplicar aqui uma propriedade de ln, que vai ficar igual a ln de R2 sobre ln de R1. Passo isso dividindo e finalmente encontro a minha taxa, que é o que está nessa equaçãozinha aqui demarcada. Então, isso pelo método convencional.
E o método das resistências? Então, percebam lá que a gente obteve, né, a gente escreveu o nosso circuito térmico, né? Então, lembrando, pessoal, que a taxa é igual à força motriz pela resistência ao transporte, né? Então, se eu quiser achar a minha equação das resistências térmicas, como a gente fez lá para a placa plana, resistência é a força motriz, ou seja, maior temperatura menos a menor temperatura, então TS1 menos TS2, dividido pela taxa, certo? Pessoal, a taxa a gente acabou de obter na equação anterior, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, resistência igual, vou tentar colocar aqui, TS1 menos TS2, vamos pegar o resultado da nossa taxa aqui, eu vou copiar, tá? 2K PL TS1 menos TS2 dividido por Ln de R2 por R1. Isso era a nossa taxa, ou seja, a taxa de condução, né, pessoal? Então, a minha resistência de condução para um sistema cilíndrico, olha, eu posso cortar as diferenças de temperatura, vai sobrar Ln de R2 menos Ln de R1, 2πLK, certo? Então, fica diferente da nossa resistência condutiva para a placa plana, né? Porque a taxa é diferente, certo? Para a condução. Então, aqui, pessoal, vai ser sempre o raio onde termina, né, o raio maior menos o raio menor, certo? Isso é importante de lembrar, porque nós vamos ver aqui para frente um cilindro que é composto de diferentes materiais. Então, eu vou ter vários raios diferentes. Então, vai ser sempre o raio maior menos o menor. E a resistência convectiva para um sistema cilíndrico? Bom, vamos lembrar a taxa de convecção, né? Então, a taxa de convecção para um sistema cilíndrico é a área vezes H vezes a força motriz, né? Por exemplo, vamos considerar T infinito 1, que é a maior temperatura, até chegar na superfície TS1. Vamos considerar que essa aqui é a minha força motriz, certo? Então, se eu substituir nessa equação força motriz é T infinito 1 menos T infinito 2 e dividir por essa taxa, eu vou cortar a força motriz, né, as diferenças de temperatura, e o que vai sobrar? 1 sobre H vezes a área. A área perpendicular a esse fluxo, certo? Ao fluxo de convecção, tá, pessoal? Então, não muda. Para convecção, é a mesma equaçãozinha que a gente viu lá para a placa plana, porque a equação da taxa de convecção basicamente é a mesma, muda a força motriz, né? Mesma coisa lá da placa plana que a gente fez para a radiação, né? Então, a gente considerou um HR lá, né? Que tinha todos os termos, a constante de Stefan-Boltzmann, enfim. Então, para a resistência de radiação, vai ser 1 sobre o HR vezes a área também, certo? Muito bem, pessoal. Então, vejam bem, se eu tiver agora um cilindro que ele é composto de várias cascas de diferentes materiais, com a mesma condição, né? Então, eu tenho fluido quente escoando fora, um fluido frio. Deixa eu ver se aqui não tá ao contrário, né? É isso mesmo, então, um fluido frio escoando aqui, né? Que é numa temperatura T infinito 4, um H4, e o interno T infinito 1, H1. E aqui, pessoal, dentro desse cilindro, trazendo essa frente, essa seção para cá, então, a camada mais interna é feita do material A, a camada do meio é um material B e a camada externa de um material C. Então, por essa diferença de material, aqui eu vou ter uma condutividade
A, uma condutividade de B e uma condutividade de C. Então, a condução em cada um desses materiais, ela vai ser diferente. Então, a gente vai ter que levar isso em consideração na hora de obter a taxa, certo? Então, nesse caso, que ele é bem mais complexo, pessoal, resolver utilizando o método das resistências é mais fácil, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer o nosso sistema, né, onde estão os raios. Então, eu defini que o raio interno do cilindro é R1, o raio do material A é R2, do material B é R3 e do material C é R4. E eu defini a temperatura da superfície interna é TS1, a temperatura intermediária aqui é T2, T3 e aqui a mais externa é TS4, certo? Quando aparece o S, pessoal, significa que são superfícies expostas, tá, a um fluido. E as internas aqui a gente não colocou o S, tá? Para dizer que ela é intermediária aqui, tá? Então, se a gente olhar essa figurinha aqui, ele vai desenhando como vai acontecendo esse perfil de temperatura, como a temperatura vai mudando com o raio, né? Então, eu também posso desenhar o meu circuito térmico, começando sempre da temperatura mais quente, T infinito 1, que é o meu fluido quente aqui dentro. Aí ele passa por essa resistência convectiva com relação ao fluido quente que está escoando, que é essa resistência aqui. Chega a temperatura TS1, aí ele passa pelo material A, então eu vou ter uma resistência condutiva com relação ao material A, atinge a temperatura, a superfície aqui, que a temperatura é TS2, daí passa para o material B, eu vou ter uma resistência condutiva ao material B, até atingir T3, certo? Aí eu continuo aqui em direção ao meu fluxo, vai passar pelo material C, então eu vou ter uma resistência condutiva com relação ao material C, até atingir a temperatura TS4. E aí eu tenho o fluido frio, então vai ter uma resistência convectiva a esse fluido frio, até atingir a menor temperatura, até infinito 4. Direção do fluxo, sempre da maior para a menor temperatura, então foi colocada aqui, certo? E agora, pessoal, eu sei como calcular cada uma dessas resistências. Então, a resistência do fluido quente convectiva é 1 sobre o H1 vezes a área perpendicular a este fluxo convectivo, que vai ser a área perpendicular, a área superficial do cilindro, que é a direção do fluxo de troca térmica, né? O fluxo está vindo nessa direção, ok? Então, vai ser sempre a área lateral do cilindro, nesse caso. Então, percebam que é 2πr1, porque essa superfície está no raio 1, vezes o comprimento. A resistência condutiva com relação ao material A. Então, Ln do raio maior menos o menor, então é R2 por R1, dividido por 2πk, o K é o K do material A, vezes o L. Mesma coisa para o material B, resistência de condução, então é Ln do raio maior, R3 por R2, dividido pelo 2π, o KB vezes L. Mesma coisa para o material C, resistência condutiva. Então, Ln do raio maior menos o raio menor, R4 por R3, 2π, o Kc do material C vezes o comprimento, né? E, finalmente, a última resistência, nós temos a resistência ao fluido que está escoando, o fluido frio. Então, uma resistência de convecção. Ele é característico pelo H4, então vai ser 1 sobre o H4 vezes a área. Qual área? A área perpendicular ao fluxo.
ou seja, essa área maior aqui da minha superfície externa do cilindro. 2π, o raio é o R4, porque é a superfície externa, vezes o comprimento. Ou seja, definir todas as minhas resistências térmicas. Então, como eu posso obter, pessoal, a taxa total desse sistema? Então, a taxa é a força motriz, a diferença total de temperatura, que nesse caso vai do fluido quente menos o fluido frio, dividido, como a resistência está no nosso circuito, eu tenho uma resistência em série, então vai ser o somatório aí de todas as minhas resistências, ou a resistência total, né? Vou somar todas aquelas equações da resistência, e a força motriz, T infinito 1 menos T infinito 4, somatório lá de todas as minhas resistências, então de convecção do fluido quente, condução em A, resistência de condução em B, resistência de condução em C, resistência de convecção do fluido frio, certo? Então, essa seria a minha equação para a taxa total desse sistema. Então, percebam, pessoal, que a mesma taxa que passa no material A, por exemplo, né, considerando que eu tenho aqui as minhas camadas, né, que é o centro. Então, eu tenho material A, tenho material B e tenho material C. Pessoal, a taxa... vamos começar falando do fluxo, né? Vou desenhar o fluxo aqui, que vai ser a mesma coisa para a taxa. Então, vocês concordam que o fluido que passa, o fluxo que passa aqui é o mesmo que passa aqui, que é o mesmo que passa aqui, que é o mesmo fluxo que passa pelo meu material, né? Então, pessoal, para facilitar, eu posso considerar a diferença total aqui, ou eu posso dizer que essa taxa, pessoal, é a parte aqui só do meu fluido frio, é a mesma, se o fluxo é o mesmo, a taxa também vai ser a mesma, né? Então, posso dizer que a taxa é Ts infinito 1 menos Ts2 pela resistência de convecção, que é igual que o que passa no material A. Ts1 menos Ts2, a resistência à condução em A. A resistência à condução em B, então, força motriz vai ser T2 menos T3, aí a resistência do B, que é igual a que acontece no material C, força motriz T3 menos TS4, pela resistência ao material C, que é a mesma que passa no fluido frio, que é TS4 menos T infinito 4, a resistência à convecção, certo? Então, pessoal, vejam bem, mesmo que eu conheça apenas as temperaturas do fluido, eu não tenho as minhas temperaturas superficiais aqui interna do meu material. Eu consigo calcular a taxa por esta equação aqui, primeira, certo? E depois, pessoal, eu consigo calcular todas as temperaturas da minha superfície interna, utilizando essa equação aqui. Então, eu sei qual é a taxa, eu sei qual é a T infinito 1, eu sei como calcular a resistência, eu consigo achar a TS1, certo? Achando o TS1, eu sei qual é a taxa, eu consigo calcular a resistência, acabei de calcular TS1, eu calculo TS2, mesma coisa a seguir eu calculo T3, calculo TS4, e aí eu consigo ter todas as temperaturas do meu sistema utilizando o método das resistências. Então, por isso que esse método ele é super importante e nos permite encontrar quais são os valores de temperatura aí internos do nosso sistema, mesmo sem ter o perfil de temperatura. Bueno, pessoal, então agora considerando uma esfera oca, né? Então, a gente fez para o cilindro, agora vamos fazer para a esfera. Então, nós vamos começar pelo método convencional. Vamos obter o perfil de temperatura, a taxa,
e a equação para a resistência condutiva, né? Então, lembrando aqui que a minha esfera é oca, então eu tenho o raio interno R1 e o raio externo R2, né? Tenho as temperaturas, quando R é igual a R1 eu tenho TS1, quando R é igual a R2 eu tenho TS2, certo? Então, o que vai acontecer se eu considerar que TS1 é maior que TS2, por exemplo? Se eu estiver guardando, usando uma esfera para guardar um resíduo nuclear enterrado, por exemplo, né? Então, a temperatura aqui dentro vai ser maior que a temperatura fora, né? Então, o fluxo vai ser radial nessa espessura aqui, né? Então, o nosso domínio de cálculo também vai de R1 a R2, certo? Onde ocorre a condução, ok? Então, definindo as nossas hipóteses primeiro, então nós temos condução radial, então o fluxo é unidirecional, um raio. Definimos que o estado é estacionário, eu não tenho geração de energia, não tenho conversão de energia no domínio de cálculo em que ocorre a condução. Então, aqui dentro do meu material que compõe a esfera, eu não tenho conversão de energia. Propriedades físicas são constantes, então o nosso K também vai ser constante. E as coordenadas, então, agora são esféricas. Então, eu vou pegar a equação da condução em coordenadas esféricas e vou simplificar de acordo com as nossas outras hipóteses. Então, tá aqui a nossa equação. Se o estado é estacionário, essa primeira derivada é igual a zero, então zero é o primeiro termo. Eu vou manter o termo na direção radial, não tenho variação de temperatura com φ, nem com θ, pela hipótese 1, condução radial, e não tenho geração de energia, então o último termo também é cancelado. Então, o que sobra aqui? Apenas o termo na direção radial igual a zero. Condutividade térmica é constante pela hipótese 4, então eu posso tirar de dentro da derivada. O raio ao quadrado não pode sair de dentro da derivada, porque ele está dentro de uma derivada função do raio. Então, esse K dividido por R quadrado, eu posso passar para o outro lado, R quadrado multiplicando, e o K dividindo, que vai multiplicar por zero, ou seja, vai ficar zero. E vai sobrar aqui, então, tudo que tinha dentro da derivada, ddr de R ao quadrado, dt dr. Então, é diferente ali da equação que a gente obteve para coordenadas cilíndricas. Vamos resolver esta equação para achar o perfil. Muito bem, pessoal. Próxima etapa é integrar esta equação, né? Passar o dr para o outro lado. Fiz a primeira integral, né? Integral da derivada vai sobrar tudo que está aqui dentro. Do outro lado eu tenho zero, então vai ficar zero. Então, como eu não coloquei meus limites de integração, vai sobrar uma constante. Passando esse r quadrado para o outro lado, vai ficar dt dr, C1 por r quadrado. Vou integrar, separar as variáveis, passar o dr multiplicando, integrar de um lado com relação a t, do outro lado com relação a r, né? Então, integral de dt é o próprio t. Integral de 1 sobre r quadrado dr vai ser menos 1 sobre r, certo? Então, a minha C1, que é constante, mais uma C2 da segunda integral indefinida. Então, essa é a nossa equação 1. Então, temos que achar agora as constantes para a gente concluir o nosso perfil de temperatura. Bom, para achar as constantes, nós precisamos das condições de contorno. Então, lembra lá na nossa esfera, a gente disse que quando o raio é igual a R1, a temperatura é TS1. Quando o raio é igual a R2, a temperatura é igual a R2. Muito bem, pessoal. Aplicando, então, a condição de contorno nessa equação 1, então, onde tiver raio, nós vamos substituir por R1. Onde tiver temperatura, função do raio, nós vamos substituir por TS1. Então, vai ficar TS1 igual a menos C1 sobre R1 mais C2. Vou isolar C2,
passar esse termo para o outro lado e vou guardar aqui a minha equação 2, que descreve qual é a minha C2. Vamos deixar ela guardada. Na próxima etapa, nós vamos aplicar as condições de contorno 2 nesta equação 1, certo? Onde tiver raio, nós vamos substituir por R2, onde tiver temperatura, vamos substituir por TS2. Muito bem, feito isso, né? Vai ficar TS2 menos C1 sobre R2 mais C2. Vou isolar C2, passando esse termo para o outro lado positivo. E então tenho a minha equação 3, que descreve C2. Bom, a equação 2 também descreve C2. Então, eu posso igualar C2 igual a C2, igualar as equações 2 e 3 e achar a minha C1. Então, eu igualei as duas equações aqui. Vou isolar C1, colocar ele em evidência, isolar. Então, passei esse TS1 para o outro lado e esse C1 por R2 para o outro lado negativo. Ficou TS2 menos TS1. C1 em evidência, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Você pode fazer o contrário, tá, pessoal? Deixar TS1 menos TS2, só que aqui vai ficar 1 sobre R2 menos 1 sobre R1, tá? Tá certo também. Isolando C1, então, eu tenho aqui pela minha equação 4, a equação que define o meu C1. Bom, posso substituir esse meu C1 tanto na equação 2 quanto nessa equação 3 para finalmente achar C2. As duas equações, qualquer uma que eu substituir, está correta. Dessa vez, então, eu fui lá e substituí, pessoal, a minha equação 4, que era de C1, na minha equação 2. Então, vai ficar em função de TS1, tá? Então, substituindo lá e trabalhando um pouquinho a equação, depois vocês façam esse passo aí, né? É TS1 mais TS1 menos TS2, R1 coloquei em evidência, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, né? Vamos só escrever aqui para a gente lembrar qual era a carinha da nossa C1, né? Então, C1 era TS2 menos TS1 dividido por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Tá? Então, nós substituímos ela no lugar da nossa C2, da equação 2, tá? Ficou nesse formato. Bom, pessoal, definindo C2, agora, nós temos C1 e C2 definidas, nós vamos voltar lá na equação 1, que tinha o formato, vamos só colocar aqui qual era a nossa equação 1, T era menos C1 sobre R mais C2. Essa era a equação 1. Então, nós vamos substituir C1 e substituir C2, então tá aqui C1 e C2 nessa equação 1, ok? Então, aqui ficou... eu já coloquei em evidência, né? Já trabalhei aí com as equações, tá? Pessoal, a gente fez todos os passos lá para... toda a matemática, né? Nós fizemos lá para o cilindro, tá? Então, façam todos os passos aí até chegar nessa equaçãozinha aqui, substituindo C1 e C2, certo? Bom, então, a única coisa que foi modificado aqui, pessoal, foi trabalhada esta equaçãozinha aqui, tá? Para a gente obter ela no mesmo formato. Então, foi feito algumas rearranjos matemáticos. Então, podemos representar o perfil nesse formato, ou esse é um perfil bastante conhecido para a esfera oca, tá? Fazendo alguns rearranjos matemáticos aqui, a gente chega que a temperatura, função do rádio, menos TS1 dividido por TS2 menos TS1, vai ser essa relação aqui dos raios, né?
Então, tá aqui o que eu quero encontrar no perfil de temperatura e tá aqui a minha incógnita, ok? Muito bem, pessoal. E a taxa de transferência de calor, então, para o cilindro, né? Perdão, para a esfera, né? Nós vamos usar a lei de Fourier para a condução. Então, é menos K vezes a área perpendicular ao fluxo, né? dt dr, porque eu tenho um fluxo condutivo unidirecional. Então, nós temos a nossa esfera e o fluxo está aqui na direção radial, né? Então, pessoal, a área perpendicular ao fluxo é a área da esfera, que é 4πr², ok? Então, fica menos K 4πr² dt dr. Então, como nós fizemos para o cilindro, nós vamos separar as variáveis, integrar de um lado com relação ao R, integrar do outro lado com relação a T, aplicando as condições de contorno, certo? Então, quando o raio é igual a R1, eu tenho a temperatura TS1, quando o raio é igual a R2, eu tenho a temperatura TS2, perfeito? Vamos tirar esse fluxo da integral, certo? Fazendo toda a solução, então, a integral de 1 sobre r² dr vai ser menos 1 sobre r, enfim, aplicando as condições de contorno. Isso aqui tudo é constante, né? Também dá para tirar. Integral de dt é t, aplicando as condições de contorno ts2 menos ts1. Aplicando esse sinal dentro da diferença de temperatura, vai ficar ts1 menos ts2, vezes aqui a constante, o que resultou aqui da integral do raio, certo? Então, pelo método convencional, nós temos essa equação para a taxa de transferência de calor. Muito bem, pessoal. Então, para a gente fazer semelhante ao que a gente fez para a placa plana e para o cilindro oco, para nós encontrarmos qual é a resistência condutiva para a esfera, nós vamos usar a definição de que taxa é força motriz pela resistência. A força motriz vai ser TS1 menos TS2, certo? Se eu passar a resistência multiplicando e a taxa dividindo, tá aqui a equação que nós obtivemos pela taxa, é só dividir pela taxa. Então, eu vou cortar força motriz com força motriz, resultando numa resistência condutiva 1 sobre 4πk vezes 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Então, essa é a resistência condutiva para a esfera oca, certo? Lembrando que a convecção e a radiação vai ser 1 sobre H vezes a área. Convecção, H de convecção, e radiação, o H de radiação, certo? O que muda é a área perpendicular ao fluxo, certo? Pessoal, então eu deixo esse exercício para vocês resolverem, de uma casca cilíndrica, e no próximo vídeo eu gravo a resolução desse exercício.